Alunos, boa noite. Olá, alunos, boa noite. Segue vídeo aula navegações, as grandes navegações. As grandes navegações começaram a partir do século XV. Necessidade, na verdade, os italianos mantinham o monopólio do mar Mediterrâneo e por conta disso se fazia necessário criar novas rotas de comércio. Claro, Portugal sai na frente com a Escola de Sagres a partir do século XI, começa a fazer toda a cartografia da África, chegando ao Cabo da Boa Esperança, dando a volta, chegando à ilha de Madagascar e conseguindo, saber mais ou menos onde estavam as Índias. E fizeram o primeiro contato na Índia. Mas grandes motivos, havia um grande acúmulo populacional, escassez de mercadorias, Guerra dos 100 Anos travada entre França e Inglaterra, que acabava prejudicando uma série de fatores nas cidades, peste negra, que acaba dizimando um terço da população europeia, e com isso precisava de novas descobertas e novas procuras. O que vai acontecer? Com a escassez de mão de obra, a paralisação das rotas comerciais, decréscimo da população, fome, revolta e peste entre os camponeses. Razões: aumentar principalmente os lucros. A burguesia ela queria os lucros, e conseguir com isso mais matéria-prima para que isso fosse possível, conseguir meios de pagamento. Na verdade, eles usavam metal precioso como prata e ouro. E isso levou para outros lugares e principalmente tentar, de alguma forma, conseguir esses valores em outros lugares que não a Europa. A Europa está em pleno desenvolvimento de uma série de tecnologias. Dentre as tecnologias eu tenho aí a caravela, que na verdade para a época era considerado algo assim muito arrojado, muito desenvolvido para a época, a bússola e astrolábico na verdade já não é novidade, os chineses que inventaram, mas eles acabaram criando uma coisa um pouco mais eficiente. A parte cartográfica, que quem sai na frente é Portugal com a Escola de Sagres. Então, mas com a ideia de que a Terra ela é planificada, eu tenho alguns problemas até criados por alguns membros da burguesia, como a família Polo, por exemplo, dizendo que, na verdade, dependendo do lugar que chegasse, eu poderia cair e os monstros me afagariam. Por quê? Porque, na verdade, lá no final da linha do Equador, eu cairia e os monstros me comeriam. E com isso, o que acontece? Muitas pessoas acabam tendo medo, do improvável, do invisível, Então, navegar é preciso, mas navegar não é... Navegar é preciso, mas viver é preciso. Então, as pessoas tinham esse medo aí, Desejo de aventurar, muitos deles, E os reis começaram a financiar essas navegações. Eu vou mandar para vocês os slides, se vocês puderam ver, o tamanho e também mensurar mais ou menos o que eu estou falando, essa coisa de fim de mundo e tudo mais, Então, com o imaginário europeu, tinha um conhecimento muito limitado do mundo, conhecia apenas parte da África e da Ásia, A América e a Oceania era totalmente desconhecido. Por um outro lado, o oceano, que era conhecido como Mar Tenebroso, ninguém se aventurava, Os povos tinham medo de monstros marinhos. Imagine você que está andando com uma pequena embarcação e chegue próximo de uma baleia. É claro que você vai imaginar que seria um monstro, e que ele iria engolir o seu barco e com você dentro, Então as pessoas tinham esse imaginário. Então criavam-se várias lendas. Para quê? Para que ninguém tentasse e conseguisse, no caso, tivesse êxito em achar novos continentes, novas perspectivas aí, Os mapas mundos vou mandar para vocês, mostrando a planificação da Terra, como que era, Tem uma perspectiva do que seriam esses monstros. Aí eles falavam que tinham monstros que tinham pés para trás e que eram cabeças, um olho no meio da testa e tudo mais. Então as pessoas morriam de medo aí, Então, quem vai começar isso é exatamente com o pioneirismo inglês, ou o pioneirismo português, centralizando o comércio, E apoiado pela burguesia, Eles conseguem primeiro conquistar Celta, na costa da África,
e é quando eles chegam a parte dos escravos, né? Mas o ideal era chegar às Índias mesmo, coisa que eles vão conseguir muito depois, tá? Depois Bartolomeu Dias chegou ao Cabo da Boa Esperança, que fica lá no final da África, né? Finzinho da África do Sul, embaixo do mapa do continente africano, tá? Depois, em 1492, chega Colombo aqui na América. Quando ele chega aqui na América, né, na verdade ele é financiado pelo rei, pela rainha Isabela de Castela, né, e pelo o rei Fernando. E esses dois acabam financiando as navegações. Quando ele chega aqui, ele tem a ideia de que, na verdade, a Terra ela é redonda, como o nosso globinho ali atrás, né? Então a ideia que a Terra é redonda, ele achava que se ele fizesse um movimento circular, ele chegaria exatamente às Índias, que era essa a intenção dele, né? Na verdade, ele não tinha ideia de que no meio desse caminho iria ter exatamente o continente americano. Quando ele chega na América, a primeira coisa que ele faz é chamar os índios de índio, achando que estava nas Índias. E quando acontece isso, né, com pouco tempo ele descobre que na verdade ele não estava nas Índias, ele estava num continente completamente desconhecido. Essa travessia demora em média uns 4 meses para poder chegar. Eu já tinha desanimado, tá? Logo na sequência, tem um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que já divide, né, em 1494 as terras. Então ele chega aqui em 1492, 1494, há um tratado dividindo as novas terras entre Portugal e Espanha. Consequentemente, claro que a parte maior ficou com Espanha e a parte menor com Portugal, né? Na verdade, foi criada uma linha imaginária de 3.000 milhas da cidade do Cabo, né, até as novas terras pertenciam a Portugal e o resto pertencia à Espanha. Então o Brasil fica com uma parte muito irrisória. Claro que a geografia do Brasil, a parte cartográfica, vai ser redesenhada depois com os bandeirantes, nós veremos esse ano ainda, tá? Logo na sequência, um português chamado Vasco da Gama acaba chegando nas Índias em 1498, 4 anos depois, né? E Cabral chega ao Brasil em 1500. E aí, a partir daí, sabemos que começa a surgir uma série de outras coisas, tá? No descoberta das novas colônias, né, o rei impõe lei, religião e governo europeu. A cultura europeia, claro que ela vai se contrapor, então o europeocentrismo ele vai acabar se contrapondo aqui na nossa terra, né? E aí a Espanha tem como principal objetivo explorar metais preciosos na América. A Inglaterra também começa Inglaterra e França também começa a rodar a costa norte da América, tá? E com isso nós temos exatamente um contraponto, né? Nós sabemos que posteriormente irão colonizar aqui na América, mas nesse primeiro momento foi exatamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e uma boa noite a todos.